Olá, tudo bem? Bom, depois daquela entrevista histórica que nós fizemos com Walter Delgatti Neto, há cerca de um ano, o hacker de Araraquara voltou a falar comigo. Deu uma nova entrevista. Não foi pela internet, porque ele não pode usar a internet. Eu encaminhei as perguntas por escrito e aí um amigo fez a gravação e o resultado você verá com exclusividade neste vídeo. Delgatti foi o hacker que mudou a história do Brasil. Para muitos ele é considerado um herói, e eu concordo com esta avaliação, eu concordo com esta classificação. Sem Delgatti, nós não estaríamos vivendo hoje este momento de virada histórica. Nós estávamos com nossa democracia muito mais restrita, com aquele que representa a esperança do povo brasileiro, Lula, preso e sem condição, condenado, né? E sem condição de disputar uma nova eleição. Depois que as mensagens foram tornadas públicas, mensagens acessadas por Delgatti, acessadas nas nuvens, arquivadas, que tinham sido arquivadas pelo Deltan Dallagnol, a história começou a mudar no Brasil. Ainda tem um longo caminho pela frente, mas já mudou. O movimento hoje é por efetiva justiça. Bom, você vai ver as entrevistas, eu encaminhei as perguntas, e a primeira pergunta que eu fiz a ele foi: Walter, como você recebeu a notícia de que Deltan Dallagnol terá de indenizar Lula? Bom, olá Joaquim, olá a todos que nos assistem. Em primeiro lugar, eu permito insistir que sempre foi e sempre será uma honra conceder entrevista a você e ao canal 247. Um canal que, a meu ver, cresce a cada dia que passa pelo seu profissionalismo e compromisso com a verdade. E como todos sabem, em fevereiro do ano passado, após eu conceder uma entrevista a você, o Ministério Público ele pediu ao juiz a minha prisão preventiva. E, segundo eles, eu estaria violando as medidas cautelares que foram impostas a mim, entre outros. Após esse pedido, o juiz me intimou em uma audiência que eu tive, que você tem ciência, e me advertiu que, se caso eu realizasse outra entrevista, eu retornaria à prisão. Entretanto, ao analisar de forma sistemática a sua fala e a sua decisão, eu entendi que ele não autorizaria eu falar em entrevistas sobre material hackeado, processos que estavam em segredo de justiça, e não utilizasse a internet para realizar entrevistas. Logo, me atentando a esses fatos, quero deixar bem claro a todos que nos assistem que estou gravando em uma câmera, sem qualquer ligação com a internet, não falarei sobre processos que encontram-se em segredo de justiça e tampouco sobre material que foi extraído da conta do Telegram de autoridades. Sendo assim, obedecendo a todos esses quesitos, passo a responder suas perguntas. Então, Joaquim, devido às minhas restrições e à proibição de acesso à internet, que perdura por quase 3 anos, a única forma de ter acesso à informação é quando algum amigo imprime a notícia e traz a mim. E desta forma, ontem, dia 23, que inclusive foi meu aniversário, lembrando que a segunda turma da Suprema Corte condenou o Moro como parcial há exato um ano, que também foi no dia do meu aniversário, por isso que eu lembro, eu li a reportagem que falava sobre o resultado do julgamento do STJ, no qual, por 4 votos a 1, o Deltan foi condenado a indenizar o ex-presidente Lula. Foi uma decisão acertada, tardia, porém acertada, né? Tanto que eu tenho ela aqui, impressa. E eu me lembro que na época em que aconteceu esse fato, o Deltan apresentou o PowerPoint nas vésperas das eleições municipais, 1 ou 2 semanas antes do primeiro turno, mostrando mais uma vez que eles estavam ali tão somente para fazer política e perseguir o ex-presidente e seus aliados. Em hipótese alguma fazer justiça. Eles tinham o apoio incondicional da mídia, né? Também do maior jornal televisivo da época, não sei se até hoje ele é. E com aquela sensação de estar acima da lei que o Deltan tinha. Ele usou uma apresentação de PowerPoint contra um ex-presidente da República. Uma vergonha, Joaquim, uma vergonha. Olha, esqueçamos quem era o ex-presidente, mas isso foi usado contra um ex-presidente que ficou no cargo por 2 mandatos e ainda saiu com mais de 80% de aprovação.
Até hoje eu tento entender como parte da sociedade aceitou isso. E hoje que eu estudo e pesquiso sobre política, eu vejo como é totalmente inaceitável, que beira o ridículo essa apresentação. Tanto que passaram 6 anos e até hoje fazem memes com apresentações de PowerPoint que foram utilizadas pelo Deltan, né? E outra, ele tinha poder de Estado. Ele tem o dever de fiscalizar a lei, de evitar que isso aconteça, de evitar com que o que ele fez aconteça, né? E, sobretudo, sinto que o STJ fez a justiça ao reconhecer que o Deltan ele feriu a honra e a imagem do ex-presidente, só que isso é bem pouco perto do que ele e sua turma merecem, né? Eles enganaram toda uma nação, eles quebraram empreiteiras, as empresas ligadas a eles, as empreiteiras no caso, milhões e milhões de desempregados que eles trouxeram à baila, e um crime lesa pátria, né? E lembremos que o tempo da justiça não é igual ao nosso tempo, ela tarda, mas não falha. E eu tenho a crença de que no final eles pagarão por tudo que eles fizeram, e que seja garantido a eles o direito à ampla defesa ao contraditório, e que eles tenham um julgamento justo e que sejam julgados por um juiz imparcial. Ou seja, eu desejo a eles aquilo que eles não fizeram, né? Como você se sente tendo sido o protagonista do desmascaramento da Lava Jato? Olha, Joaquim, a cada decisão como essa eu me sinto cada vez mais feliz, cara, porque, como que eu vou explicar? A sensação é inexplicável. Eu sinto que de forma indireta eu mudei o destino de mais de 200 milhões de brasileiros. Imagine se o Moro e Dallagnol tivessem continuado, até onde eles chegariam. Acredito que fechariam a Suprema Corte, sei lá, aplicariam uma neoditadura no país. É imensurável o quão longe eles iriam. E eu era apenas uma pessoa que buscava provar minha inocência perante a sociedade em um caso que foi acusado de tráfico de medicamentos, entenda-se drogas, pois no processo o termo usado era drogas. Eu estava com a minha vida arrasada, eu tinha perdido tudo. E agora todos sabem que eu nunca tive acesso a drogas, tampouco realizei o crime de tráfico de drogas, né? E pela minha incansável vontade de desmascarar o promotor aqui da minha cidade, eu acabei por desmascarar, segundo eu ouvi de um ministro da mais alta corte desse país, o maior escândalo judicial da história. E hoje, mais aprofundado no assunto, eu tenho uma maior dimensão do quanto eu colaborei com a democracia e com as leis do nosso país, né? Ou seja, eu admiro a minha própria insistência em conseguir acessar o Telegram. E a coragem em ter divulgado as mensagens que outrora deram o pontapé inicial para acordar toda uma sociedade, também mudar a forma como membros das cortes superiores viam o que estava acontecendo com o país, com o devido processo legal, com a mídia e com a Operação Lava Jato. E vejo as mensagens sendo usadas até hoje em decisões judiciais. Eu vejo também jornalistas arrependidos, repudiando suas próprias atitudes que fizeram no passado. E o que me deixou mais espantado foi quando o Deltan e o Moro entraram para a política. Eles mostraram suas garras. Tudo passou a fazer sentido, né? Sempre eu levarei comigo esse entendimento. Esse sentimento, no caso, sentimento bom, né, por ter sido o protagonista do desmascaramento da maior operação que tivemos no nosso país, mostrando que tratava-se de perseguições políticas e cometimento de crimes por autoridades que tinham o dever de não cometer, né, de investigar crimes e acabaram cometendo. Como você vê a proposta do senador Renan Calheiros no sentido de que o Estado conceda anistia a você? Agora, quanto à proposta de anistia protocolada pelo senador Renan Calheiros, eu vejo como algo importante a democracia, né? E o Renan Calheiros, ao justificar o projeto, ele fala de forma objetiva e cristalina. Se você ler o projeto, inclusive eu tenho ele aqui, ele diz que as mensagens que eu revelei são confissões inequívocas de perseguição política. Também ele fala de tentativas de influenciar o processo político eleitoral.
Como eu disse, o PowerPoint ele tinha como meta influenciar as eleições municipais e depois a divulgação daquele acordo de colaboração premiada do Palocci influenciou as eleições majoritárias, né? Inclusive, houve a prisão do ex-presidente Lula em tempo recorde. Sei lá, eu acho que a União, devido aos atos dos desembargadores do TRF4, eles deveriam também indenizar o Lula por isso. E voltando ao projeto, o Renan fala sobre a quebra do dever de imparcialidade do juiz jogador e de membros do MP. Fala sobre investigações clandestinas contra autoridades que detinham prerrogativas de foro por função, o vazamento de informações sigilosas à mídia, onde, a meu ver, a própria mídia já condenava o investigado antes mesmo de iniciar-se a ação penal. Ontem, Joaquim, inclusive, eu tive uma aula com um professor, um renomado professor, acredito que um dos melhores docentes do curso de Direito, ele é delegado de Polícia Civil. Ele estava explicando sobre inquérito policial ontem na aula. E ele fez uma crítica quando ele falou sobre o sigilo do processo, do inquérito. Ele disse que era totalmente contra a polícia ou o Ministério Público vazar o inquérito à mídia para atingir a honra e a dignidade do investigado. Ele disse isso em sala. Ele não disse de forma expressa, assim, mas analisando a sua fala, eu fiz uma analogia ao modus operandi da Lava Jato. Porque, se você lembrar, o investigado, ele acaba sendo condenado pela opinião pública, né? Ou melhor, segundo Churchill, pela opinião publicada. E depois isso afeta na hora do juiz tomar uma decisão, já que a mídia fez com que a opinião pública almejasse um pré-resultado, ou seja, um único resultado, no caso, sempre condenar. Então, e sempre condenar a qualquer custo, nem que seja com uma mera apresentação de PowerPoint. E continuando, voltando, né, ao assunto do Renan, o Renan finaliza que tudo isso foi cometido por quem deveria zelar pela Constituição. Então eu reafirmo que vejo a anistia como um projeto que reforça a nossa democracia, uma forma de justiça com tudo que aconteceu e está acontecendo comigo. Então é muito bem-vinda, eu elogio bastante. E, sei lá, eu gostaria de aproveitar aqui e agradecer ao Renan por essa iniciativa. Walter, como está a sua vida hoje? E no que diz respeito a como está a minha vida hoje, passados quase 3 anos de minha prisão, do ponto de vista jurídico e financeiro não está nada bom, né? Eu cumpro ainda medidas cautelares diversas da prisão, não tenho acesso à internet, eu não posso fazer um pedido no iFood, eu não posso usar um aplicativo de Uber, de 99 táxi, nada, nem WhatsApp, redes sociais. Ou seja, eu estou impedido de usufruir da internet, em uma época em que quase tudo é feito pela internet, decorrente do vírus, né, da Covid-19. E, por sorte, a faculdade voltou a ser presencial e eu voltei a cursar Direito este ano. Todavia, até que eu termine os estudos e consiga passar no exame da ordem e ter uma carteirinha da OAB, eu me encontro impossibilitado de trabalhar, já que para realizar atividades laborais a que eu tenho experiência, digamos que imprescindível o acesso à internet, né? E como eu disse na entrevista anterior, lá no ano passado, eu não consigo nem trabalhar dirigindo um carro de aplicativo. E paralelo a isso, eu tenho contas a pagar, água, luz, transporte, alimentação, e a minha avó, que me ajudava, ela adoeceu muito. Ela está com Alzheimer e não consegue mais andar. Então, todo o seu salário está sendo direcionado a tratamentos médicos e medicamentos. E eu estou vivendo com a ajuda de amigos e vivendo exatamente no limite, né? Tanto que a faculdade eu vou e volto a pé todos os dias. Totaliza 2,7 quilômetros, 2.700 metros de distância. E mesmo em dias chuvosos eu dou um jeito de ir. Porque eu não consigo pagar um Uber porque o preço é mais elevado devido ao horário e tudo. E acredito que somente conseguiria retomar a minha vida quando eu me formar ou tiver acesso à internet, que é uma coisa simples e não tem o porquê o juiz indeferir tanto isso, né? Como as medidas cautelares prejudicam a sua vida? E quanto aos efeitos maléficos das medidas cautelares em minha vida, como eu disse aqui, a proibição de acesso à internet, ela me atinge em cheio, né? Eu não posso fazer pesquisas
para a faculdade, eu não tenho acesso a serviços essenciais, nem mesmo ao SUS, que hoje, para agendar uma consulta ou um atendimento, é pelo aplicativo. E, assim, a caráter de exemplo, eu não posso nem escolher que música eu quero ouvir. Eu tenho que ouvir um rádio, o que está tocando. Eu não tenho a opção de ir até o Spotify, YouTube e escolher uma música. Só para você ter uma noção. E resultado disso, eu não tenho acesso à informação, acesso celery, né? Porque eu dependo de amigos que imprimem, que trazem até a mim. No ano passado, o juiz ele retirou a tornozeleira porque ele deprecou as cautelares para Araraquara e o estado de São Paulo não tem tornozeleiras, não tem um centro de monitoramento eletrônico. Então, por esse motivo, ele determinou a retirada. E eu não posso ter contato com outros investigados, em especial o Danilo, que é meu amigo de infância, eu não posso mais vê-lo. Então, essa proibição, essas medidas cautelares, tanto a da internet quanto acabam me deixando mais afastado da sociedade. O que me aproximou agora é a faculdade, que tem uma turma em sala de aula, mas eu me sinto afastado, porque os amigos que eu tinha em redes sociais, eu não posso ter acesso, eu não tenho contato deles, eu nem sei como estão, se querem falar comigo, né, se não querem, sei lá. Então, eu me sinto afastado. E me sinto não, eu encontro-me afastado, né? Afetam bastante. Você continua convencido de que fez a coisa certa? Joaquim, passado esse tempo, sem dúvidas eu continuo convencido de que eu fiz a coisa certa, né? E a cada dia que passa eu me convenço mais ainda. E cursando direito, processo, e vendo também os resultados do meu feito, eu acabo sentindo orgulho de mim por ter tomado essa decisão que eu tomei, por não ter optado por apagar as mensagens, ou mesmo até por vender um material a alguém. Eu sei que naquele momento em que eu disse a Manuela Dávila que eu não queria dinheiro, eu queria apenas justiça, foi a coisa mais certa que eu disse em toda a minha vida, né? E foi uma decisão difícil, muito difícil, lembrando que o que estava em jogo era a democracia e lembrando novamente a vida de mais de 200 milhões de pessoas, o destino delas, né? E decorrente de toda a minha experiência de vida, da qual você investigou em um documentário e sabe o quanto eu sofri em toda a minha vida, tudo isso foi imprescindível para que eu tomasse essa decisão. Então, eu estou definitivamente convencido de que eu fiz a coisa certa. E nada vai fazer com que eu mude esse pensamento, essa opinião que eu tenho sobre o que eu fiz. Não se arrepende? Olha, Joaquim, enquanto eu me arrepender, quem deveria se arrepender são eles, né? Por todo o mal que fizeram ao nosso país, à democracia, às leis, a tudo. E como eu sempre disse, e até em audiência ao juiz, eu falei que eu não me arrependo do que eu fiz, eu assumo tudo que eu fiz, expliquei de forma detalhada. Se eu voltasse ao passado agora, eu faria tudo novamente, mesmo sofrendo essas represálias. E eu sei o quanto o meu ato ajudou o país, e mesmo eu sendo castigado até hoje, né, com medidas cautelares, entre outras, eu trago comigo o sentimento de ter feito a coisa certa, de ter mostrado quem realmente era o promotor aqui de Araraquara, de ter mostrado ao mundo, porque a repercussão era mundial, quem era Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e o resto do bando. Por mim, por ter mostrado e provado a todos que a Lava Jato não passava de um bando de bandidos, né, de criminosos que de forma estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas e objetivando obter vantagens políticas e financeiras, cometeram diversos crimes e perseguiram opositores políticos. E o pior de tudo, né, o mais triste, sendo apoiados pela grande mídia. E ainda eles desprezavam o mal que fariam à economia, ao devido processo legal e a democracia de um país tão grande, né? E fora as empresas que eles quebraram e sabiam que iam quebrar, e analisando o mal que eles estavam fazendo ao país, eu digo em alto e bom tom que eu nunca vou me arrepender do que eu fiz. Muito pelo contrário, sempre vou me orgulhar disso. Quais são os seus planos, Walter? E como você recebe as mensagens de apoio a você? E quanto aos meus planos, o meu plano, né, atualmente é terminar a faculdade de Direito e me tornar um advogado, caso eu passe no exame da ordem, né, e exercer essa atividade.
Eu estou juntando todas as minhas forças para conseguir, mesmo estando impedido de diversos acessos, como da internet. E quanto às mensagens de apoio, elas são molas propulsoras que me ajudam a ter forças, continuo lutando, a não me render às punições da justiça, entenda-se injustiça. E sou muito grato a todos que me apoiaram e continuam apoiando. Um dia eu terei redes sociais, porque não é ad infinitum, né, essa cautelar, e poderei agradecer a todos. E desde já, utilizando essa oportunidade, agradecer imensamente a todos vocês que acreditaram em mim, que me apoiaram, que apoiaram o que eu fiz, e dizer que eu fico muito feliz, emocionado sempre que recebo uma mensagem de apoio. Isso faz com que eu tenha mais resiliência, é essa palavra. Fique à vontade para outros esclarecimentos. E para finalizar a entrevista, eu ressalto que você, Joaquim, é uma das pessoas que mais me ajudou até hoje, que eu serei eternamente grato a você e admiro muito o seu serviço prestado à comunidade, admiro o 247, enfim. Eu trago à baila mais uma vez, que é uma honra poder participar dessa entrevista e ser entrevistado por uma pessoa com a experiência e profissionalismo que você tem. Muitas coisas estão mudando, né? Meu processo está perto do fim, e é o que tudo indica, de um fim justo, e que a justiça seja feita. E também aproveito para agradecer a todos que enviaram vaquinha a mim, que me ajudou muito, enquanto eu não puder ter acesso à internet. As doações que são feitas são a minha única forma de obtenção de ativos, né, para a sobrevivência, como pagar contas, comprar alimentos, entre outros. Então, agradecer a todos que me ajudaram desde o ano passado, e sei lá, caso alguém ainda tenha interesse em ajudar, o e-mail da vaquinha continua o mesmo, você tem ele, Joaquim. Só, caso alguém tenha interesse, basta procurá-lo. E obrigado pela oportunidade e até uma próxima. Obrigado, viu?